Esta semana as democracias do mundo inteiro registram e comemoram mais um aniversário da Revolução Francesa, acontecimento que marcou para sempre as relações dos homens com o Estado e dos homens entre si. Sempre se ouviu nos meios maçônicos que a Revolução Francesa foi uma obra da sublime instituição. No dia 14 de julho, data que se comemora a queda da Bastilha, entendemos pertinente trazer alguns comentários, tanto sob o prisma da importância histórica em caráter geral, como sob o ângulo da maçonaria, em particular. Inicialmente é preciso deixar claro que qualquer análise que se faça sobre fatos históricos, a mesma deve ser feita de acordo com o contexto do momento em que eles aconteceram, sob pena de interpretações distorcidas. Com efeito, a França daqueles anos encontrava-se em total desequilíbrio. Cerca de 26 milhões de pessoas sustentavam o luxo de uma pequena minoria de nobres estimada em 400 mil pessoas que reservavam para si a maior parte da riqueza produzida no país, bem como as funções mais importantes do Estado. A monarquia arrecadava, o clero não pagava impostos e ainda arrecadava o dízimo, e quem realmente pagava impostos era a classe burguesa e os membros pobres do chamado Terceiro Estado. A França era organizada em três classes: o primeiro estado, a realeza; o segundo estado, o clero; e o terceiro estado, a burguesia e os demais do povo. Ao lado disso, a fome era o verdadeiro flagelo do povo francês e, como resultado, eram comuns os saques, roubos e uma série de outras barbáries, sem que no horizonte se vislumbrasse qualquer perspectiva de melhora. Naquela altura dos acontecimentos, a superioridade moral e intelectual não estava mais ao lado da realeza, do clero e da nobreza. Através de seus filósofos, de seus representantes, de seus homens de ciência, o povo se apossara dessa superioridade, principalmente porque produzia riquezas e se conscientizou dessa realidade. Montesquieu, D'Alembert, Diderot, Voltaire, dentre outros, deixaram-se impregnar pelas ideias dos livre-pensadores ingleses, influindo por sua vez na parte filosófica do movimento. Salientando que Voltaire foi iniciado a 7 de abril de 1778 e veio a falecer menos de 2 meses depois, a 30 de maio, com a idade de 84 anos. Contudo, a maior influência foi exercida por Jean-Jacques Rousseau, através do livro O Contrato Social, onde pregava a doutrina de que todos os homens são iguais. A inquietação social e política, aliada a problemas financeiros graves, persuadiu Luís XVI a convocar os Estados Gerais no início de 1789, ato que ajudou a desencadear os acontecimentos. Entre as principais exigências do Terceiro Estado estavam as sessões conjuntas dos 3 estados e a votação nominal dos deputados, já que ele era majoritário. 291 pertenciam ao clero, 270 à nobreza e 584 ao Terceiro Estado, sendo que destes, 477 eram maçons. 0 clero e a nobreza não aceitavam tais reivindicações. Certo de que representava a maioria do povo francês, o Terceiro Estado declarou-se, a 17 de junho de 1789, em Assembleia Nacional, sendo que Luís XVI decidiu não só anular as decisões do Terceiro Estado como impedir suas reuniões no Palácio de Versailles. A 20 de junho, chegando à sala de reuniões e encontrado a fechada, os deputados ocuparam parte das dependências e elaboraram um juramento, se comprometendo a não se separarem até que a França tivesse uma constituição. O rei perderá o controle sobre os acontecimentos,
O que se iniciara com o objetivo de resolver a crise econômica estava mergulhando a monarquia na mais grave crise política de sua história. Após ter tentado por todos os meios dissolver a Assembleia, Luís XVI procurou ganhar tempo ordenando ao clero e à aristocracia que participassem da elaboração do texto constitucional. 2 dias depois, a Assembleia Nacional era proclamada Assembleia Nacional Constituinte. Alarmado com o rumo político da França e sem meios para controlá-lo, Luís XVI enviou tropas do exército para cercar o local de reunião dos constituintes. O povo de Paris reuniu-se em praça pública para acompanhar as notícias da Assembleia reunida em Versalhes. Continua no próximo episódio. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para as notificações do canal Filhos da Viúva. Toda semana com novos estudos maçônicos.